Boa noite para todo mundo. Eh, Vamos dar início então à nossa aula 3 do curso Formas do Teatro Alemão e Britânico no século XX. Meu nome é Jonathan Renan Souza, sou doutorando no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da FFLeste USP. Como vocês sabem, esse curso é uma iniciativa do Serviço de Cultura e Extensão, ah, nessa edição dos cursos de inverno deste ano. E a gente segue então com o nosso curso. Na aula de hoje, nós finalizaremos a discussão da aula passada e começaremos então o tópico da aula propriamente dita. Deixa eu só então abrir aqui a nossa apresentação, só para vocês terem mais na tela qual que é a programação de hoje. Abrir aqui. Então, o nosso curso Formas do Teatro Alemão e Britânico no século XX, né? A nossa programação, então, é a finalização da discussão da aula passada, Fundação do Teatro Moderno Britânico Look Back in Anger, de 1956, de John Osborne. E para a discussão de hoje, mais propriamente dita, a formação do agite-prop britânico, as peças curtas de Ewan McCall, especialmente Last Edition, que foi a peça que eu disponibilizei para vocês no Drive. Como eu comentei por e-mail, então, a gente, e também comentei na aula passada, então a gente fez essa inversão para tentar um pouco dar conta, né? É sempre muito conteúdo, muito assunto para tratar. Então achei que valia a pena a gente fazer essa inversão para poder colocar um pouco o conteúdo em dia, assim, e terminarmos dentro do programado, né, das 6 aulas. Então, algumas das referências que eu vou utilizar hoje, né, hã, eu coloco, assim, para vocês terem uma ideia das obras tratadas, né, foi aumentando ao longo do tempo, né, as referências, assim, a gente sempre vai consultando bastante coisa. Acho que vale a pena ressaltar dessas referências, hã, o quer dizer, o estudo do Mark Donnelly, que fala sobre os anos 60, mas ele começa antes, né, claro, falando desde os anos 50. Stephen Lacey, que vai tratar do teatro realista do período pós-guerra. O Dan Burbelato, que vai fazer uma leitura um pouco a contrapelo, né, da historiografia tradicional no que se refere ao teatro da chamada Nova Onda, que começa com John Osborne. Hã, e algumas referências, assim, já para a discussão propriamente dita do agite-prop, esse do Raphael Samuel, que trata então do período do fim do século XIX ao começo do século XX, sobre o teatro de trabalhadores, né. E o livro da discussão de hoje, que é esse daqui, que é o Agitprop to Theatre Workshop, Political Play Scripts, de 1930 a 1950, que tem uma introdução interessante do Ian McCall comentando o seu trabalho de agitprop nos anos 30, da passagem, né, do agitprop para o Theatre Workshop, da Joan Littlewood, e uma compilação, né, das peças que eles montaram nesse período, né. E aí eu vou mencionar isso um pouquinho mais para frente. Então acho que a gente pode começar a discussão já sobre o John Osborne. Então, pelo que vocês acredito que vocês se lembram da peça, né, Look Back in Anger, que é a peça considerada, né, um marco do teatro moderno britânico de 1956, em que a gente vai ter então esse conflito da personagem Jimmy Potter, que é esse jovem bastante
revoltado, bastante, palavroso e violento, né, em certo sentido, com o mundo, né, o conflito dele com o mundo e com as mulheres que passam pela vida dele, né, a Alyson e a Helena, uma é digamos, trocada pela outra, né, e o amigo Cliff. E aí a gente vai ter ao longo dessa peça esses arroubos, né, de falas muito longas, de um endereçamento de uma raiva, né, a situação do política e a situação em que ele vê todo o contexto em que ele se encontra. Então a gente leu trechos da peça e eu tinha começado a fazer uma espécie de análise, alguns apontamentos, e, eu tinha parado exatamente no ponto do Festival of Britain, do começo dos anos 50, porque, hã, dentro dessa leitura que eu estou propondo, né, a peça Look Back in Anger é quase que uma resposta à proposta de renovação do pós-guerra, a reconstrução do país, né, Londres foi impactada pela Blitzkrieg, pela pelos os bombardeios, né, da da Força Aérea Alemã. E então nesses anos 50, né, depois de um período de reconstrução, né, literalmente, da economia e da tessitura social, a gente tem essa ideia de mostrar para o mundo que agora está tudo bem, né. Então o Festival of Britain seria um pouco esse momento em que se mostra o potencial britânico na arquitetura, nas artes como um todo. O próprio coroamento da Rainha Elizabeth em 1956 também, hã, 53, na verdade também, um pouco, joga água, né, nesse moinho de um novo país, uma nova monarca, deixando para trás esse passado, né, da Segunda Guerra Mundial. E 1956 vai ser um ano também crucial por conta da própria crise de Suez, que é a empreitada, né, da Inglaterra, da Grã-Bretanha junto à França no Egito, é a empreitada militar, né, e que vai ser basicamente, cancelada, né, vai ser, hã, eh os Estados Unidos vão discordar um pouco desse posicionamento e nesse momento fica muito claro que, a Grã-Bretanha já não tem o poderio, geopolítico e econômico que tinha antes. Então digamos, o começo, não o começo, né, mas é um episódio um episódio muito contundente do fim do império, pelo menos o fim entre aspas, né, da forma, como ele se realizava, como ele se dava, oficialmente. Então eu queria que a gente continuasse um pouco essa discussão do Look Back in Anger, e o mote, né, dessa primeira parte é se o Jimmy Porter pode ser considerado, então, esse herói moderno, né. E no movimento que essa peça gera, a gente vai ter termos muito importantes, né, que vão, digamos, caracterizar esse novo teatro que está se fazendo. Um desses termos vai ser a chamada nova onda, com autores que são considerados os angry young men, né, que esses autores raivosos, esses autores que colocam em cena esse tipo de personagem. Quando, numa análise mais detida, a gente poderia até dizer que o único angry young man foi o próprio John Osborne, nessa peça. Então é um termo um pouco, complicado de se usar, porque na prática ele também não retratou tão bem, no teatro, um novo herói, mas, isso um pouco na minha leitura, acho que no romance funciona até um pouco mais. De qualquer modo, foi um dos termos que ficou sacralizado na literatura, na historiografia, junto a vários, né, então essa ideia dos Angry Young Men, que seriam esses autores dessa nova onda, desse novo momento, que estariam colocando em cena, então, peças do chamado realismo de pia de cozinha, que é o realismo dessa classe trabalhadora alçada a protagonista de peças num contexto em que isso não acontecia, no
no circuito comercial, londrino até então. Então vamos lá, eu vou seguindo aqui um pouco o meu roteiro, vou fazendo umas pausas, vou colocando um pouco os slides, e se vocês tiverem ao longo da exposição, ao longo desse nosso percurso, se vocês tiverem alguma questão, algum comentário, vocês vão colocando no chat, eu vou acompanhando e vou respondendo. Então, voltando nesses Angry Man, independentemente do grau de consciência, né, com que o Royal Court foi a casa, né, do teatro moderno, então foi o lugar, foi o teatro em que tudo isso começou e foi onde a peça estreou. Então, independentemente desse grau de consciência, né, que eles tinham, ou seja, criando uma nova tipologia de herói através dessa personagem, o Jimmy Potter, parece muito eloquente, né, o quanto o termo passou a apontar para uma mudança, tomada por muitos como exclusivamente positiva e que representaria a superação do mundo de Dantes, né, um mundo anterior, sepultado com a guerra e simbolicamente superado com o fim do segundo mandato de Winston Churchill, como primeiro-ministro em 1955, que foi logo antes, então, da estreia dessa peça. As características físicas e psicológicas de Jimmy Porter, que era um jovem, né, um revoltado, mas instruído, né, verborrágico, mas também trabalhador, né, ele trabalha numa banca de doces. Colaborava por salientar as diferenças desse novo herói, advindo da classe trabalhadora, e que, pela confluência desses fatores, chocava os frequentadores refinados do palco londrino. E aí tem uma citação do próprio John Osborne sobre essa peça, né? Ele é uma mistura desconcertante de sinceridade e malícia entusiasmada, de ternura e crueldade de pirata, insatisfeito e inoportuno, cheio de orgulho, uma combinação que aliena o sensível e também o insensível. Honestidade intensa ou aparente honestidade, como essa, não proporciona a muitos amigos. Para muitos ele pode parecer sensível ao ponto de vulgaridade, para outros ele é simplesmente um tagarela. Para ser tão veemente é, quanto ele é, tem que se ser quase descomprometido. Então, voltando, a crueza e a agressividade que muito ajudaram a divulgar a peça e passaram a caracterizar em certo sentido o próprio dramaturgo, junto à crítica, pareciam colocar em pauta, por um lado, se haveria de fato motivos para ser irado na Grã-Bretanha do pós-guerra. E, por outro lado, né, se o mundo dos tempos da guerra estava verdadeiramente morto, enterrado. Então tem uma espécie de dualismo, né? E no bojo desse dualismo acoplavam-se ainda diversos complicadores, né, como a questão geracional, ou seja, o novo herói era jovem, e que poderia explicar em parte seu inconformismo, que é uma característica acreditada popularmente a essa etapa biológica da vida, né? Mas que quando a gente olha no detalhe, né, é uma construção histórica também, né? E que ganha espaço nos veículos midiáticos e no mercado exatamente nesse momento, né, na transição dos anos 50 para os 60. Então, o desejo da juventude pelo novo, em suas múltiplas possibilidades, né, inclusive mercadológicas, que ficou tão alardeado depois, né, nos anos 60, não parece inato biologicamente, e Luc Backnanger, em uma de suas diversas ambiguidades, parece formalizar essa questão. Inclusive porque o Jimmy Potter é relativamente, ou muito, né, conservador. Aliás, uma das leituras no calor do momento e caracterizou a peça como um marco foi a de Kenneth Tynan, que foi um dos grandes, né, críticos de teatro britânicos, que prontamente louvou a peça, que teria executado, dentre outras, uma importante façanha, né, colocado no palco o público que estava assistindo à peça, que é uma tese problematizada por várias figuras depois, né, como, por exemplo, John McGrath. Na leitura, né, do McGrath, por exemplo, né, havia de fato jovens que assistiam às peças do Royal Court, mas longe de colocarem em cena a classe trabalhadora para um público dessa mesma classe, as peças ali montadas estariam aclimatando os problemas dessa classe para o formato do drama e, portanto, tornando-os palatáveis ao público burguês e de classe média. Porque se vocês se lembrarem, né, a peça, uma das questões da peça Look Back in Anger e um dos pontos de tensão é exatamente o fato de como é que ela está inaugurando o teatro moderno, se é uma peça
que esse é um drama, né. A peça é basicamente um drama, hã, só que com a classe trabalhadora em cena, né, como protagonista. Quanto à juventude, ela estaria ali, na verdade, sendo treinada para assimilar os valores burgueses através do cultivo de suas formas. Tais ideias podem ser questionadas diante de figuras tão contraditórias e ambíguas quanto Jimmy Potter. Então é um pouco a tese do McGrath, né, que na verdade não teve nada de revolucionário, mas é um ponto de tensão, né, uma questão, hã, que, enfim, tem vários pontos de vista sobre. Então, ainda que Jimmy Potter, né, mostre-se sem meias palavras para a esposa, reservando também os piores xingamentos para a sogra em sua constante ira, diante dos mais variados assuntos, com relação ao sogro, né, Jimmy sustenta uma visão bem mais positiva, manifestando certa empatia para com o velho senhor, que ao voltar da Índia já nos anos 50, e a Índia já independente, né, verificou que a Grã-Bretanha que ele conhecia já não existia mais. Jimmy parece se compadecer do pai de Allison, na peça que ele é chamado só de Coronel, né, reconhecendo como um eduardiano, isto é, pertencente ao reinado de Eduardo VII, né, que foi um período de 1901 a 1910, e que no momento histórico dos anos 50, né, hã, as eras anteriores, né, como a era vitoriana e a era eduardiana, já eram consideradas coisas do passado. Ou seja, ele identifica o coronel como um deslocado em seu próprio tempo, algo que Allison percebe em relação ao próprio Jimmy, que ela menciona, né, em relação a ele, que ele é uma figura fora em descompasso com o tempo presente, o Jimmy. Chama a atenção que o novo herói se identifica com uma figura eduardiana, ultrapassada e superada após as 2 guerras mundiais. Nesse aspecto, o espaço da peça escalou nessa ligação de Jimmy com o passado, já que ele vive numa grande casa vitoriana, conforme a rubrica inicial. Ela também aponta que a ação decorre em uma cidade grande das Terras-Médias, possivelmente Birmingham, Leicester ou Nottingham, algo que por si desafia a leitura de Jimmy como um novo herói, pois distante da capital ele poderia estar sujeito a um apego muito maior com o passado britânico, a tradição e o conservadorismo, como ele de fato se mostra em vários momentos da peça, né. Sendo assim, a gente pode então colocar algumas questões, né. Seria Jimmy Porter, né, e por extensão a própria peça, a figuração de fato do novo, do moderno, desprendido das amarras do velho mundo, destruído pelas 2 grandes guerras e supostamente superado nos anos 50? Algumas das respostas que a peça parece fornecer são bastante ambíguas, né, pois ao longo da obra, contraditoriamente ao esperado, o protagonista pouco suscita empatia no público e não se constitui como um herói positivo. Sua violência para com Allison, que está grávida, apesar de ser uma informação que ele recebe depois, né, que que ela o abandona e que não impede também ele de trocar a Allison pela melhor amiga dela, né. Mesmo para a época já chocava e hoje suscita ainda mais incômodo no público, né. Poderia então uma figura ambígua como Jimmy Porter ser emblema de uma renovação teatral e, por extensão, da própria juventude da época? Então a gente poderia argumentar que seria exatamente a estabilidade desse protagonista, né, suas contradições, que o conectam com a realidade da época, a qual, após as 2 grandes guerras, tem por constante justamente o inconstante, percebido nos âmbitos sociais, políticos e econômicos. E aí, considerando o ano de estreia, cujo maior evento político que eu mencionei, né, foi a crise de Suez, a ambiguidade de Potter parece mais do que justificada e seu apego ao passado eduardiano não se apresenta tão gratuito, nem tão pouco deslocado, tendo em vista que Suez, né, parece ter sido a ponta do iceberg da progressiva derrocada do Império, que vinha ocorrendo desde pelo menos a independência da Irlanda em 1919. E aí no texto mais famoso da peça, né, que a gente leu, Jimmy argumenta que não há mais causas, né, não há mais causas para que se lute, né. Ele fala, né, "Não há mais brave causes left", ou seja, que sua agência é limitada dentro da sociedade britânica de seu tempo, e que as grandes lutas, sejam aquelas da guerra, sejam aquela
da Guerra Civil Espanhola, né, que foi muito importante também, não são mais possíveis. O deslocamento social e ideológico de um jovem que teve acesso ao ensino superior exatamente a partir da abertura do Education Act, que, como eu mencionei em alguma das aulas, né, o Education Act de 1944 deu acesso à educação superior, principalmente aqueles que vinham hum, sobreviventes da guerra, né. Mas que, por um lado, né, ele tem o ensino superior, mas ele encontra trabalho em uma barraca de doces. Então, exemplar esse deslocamento, né, exemplar dessa posição contraditória em que a juventude do pós-guerra se encontra. Ao passo que a progressiva sociedade de consumo, né, que na Grã-Bretanha foi chamada de affluent society, avança, né, ao passo que ela avança, diminuem também as perspectivas de hegemonia de um país, anteriormente protagonista no cenário geopolítico global, que é exatamente um dos pontos de crítica da personagem, né, que já não existe mais esse poderio britânico. Então, do aspecto social, Jimmy parece se configurar como uma alegoria do próprio cidadão médio britânico, provavelmente conservador, mas não obrigatoriamente, que, vendo as antigas colônias do império se tornarem independentes e seus valores econômicos, né, já que a afluência não atingia todo mundo, e morais, com a progressiva pauta, né, de mudanças de costumes que ia desembocar nos anos 60, isso tudo se esvai, né? Ele então retorna ao passado de glórias ao perceber a discrepância entre o que ele vê ao redor de si, o e aí a gente pode trazer, né, o próprio prédio onde ele mora, o prédio vitoriano, e a realidade que não é mais tão gloriosa como era no passado, algo exemplificado no rebaixamento de sua venda de doces em comparação com o antigo cargo do sogro na Índia Imperial, ou seja, a transição de uma geração para outra mostra um rebaixamento, né. E aí, prosseguindo, né, nessa nossa leitura, parte do cataclismo, né, considerado causado pela peça parece advir do quanto Look Back in Anger se distinguia de outras peças que se montavam em Londres até então. Aí na última aula eu mostrei alguns exemplos, né, as peças do Terence Rattigan, como The Deep Blue Sea, um, Noel Coward com Blithe Spirit e J.B. Priestley com An Inspector Calls. Foram exemplos que eu trouxe, assim, que são exemplos que eu gosto, enfim, mas seria teria uma miríade de peças para caracterizar o teatro comercial de Londres até aquele momento. Que não por acaso, nessas peças, elas se enquadravam, na maior parte dos casos, na forma do drama tradicional, que a gente referenciou no Zonde, né. O circuito londrino estava tomado por peças mais convencionais, musicais da Broadway, como até hoje, né, e as chamadas peças comerciais que não tinham nenhuma intenção além de divertir o público, como uma comédia ligeira. Nesse caldo, a peça de Osmond chega como uma bomba, e seu herói, ou a gente poderia chamar de anti-herói, né, aparenta ser algo muito novo, mas também bastante incômodo. E aí, o Dan Rebelato, por exemplo, que eu citei no início, né, um estudioso do teatro britânico, ele vai lançar, então, uma proposta de ler a contrapelo essa história teatral, elencando isso no fim dos anos 90, elencando outros fatores que produziram direto ou indiretamente uma mudança nos palcos do período, creditada pela historiografia hegemônica tão somente a peça de Osborne. Então, o que ele faz é levantar vários problemas nessa rápida canonização da peça, né. Um deles se refere à própria busca por algo novo, que de pronto caracterizou toda a produção de autores importantes como antiga ou ultrapassada. Então esses nomes que eu mencionei, eles se tornaram, notícia de ontem, da noite para o dia, né. Para alguns críticos, inclusive, que pegaram muito pesado em caracterizar o teatro anterior como um teatro apenas comercial, ou apenas entretenimento, ou apenas, hã, paroquial, né, uma coisa muito local, muito aristocrática. Tinha tudo isso, mas também não era só isso, né. E Look Back in Anger passa, então, a ser percebida, né, nessa leitura a contrapelo,
com muito menos poder de mudança por si só, e mais como um sintoma da articulação de forças dentro e fora do teatro. Então, um desses fatores foi, sem dúvida, o próprio sistema de subsídio. Então, o financiamento estatal, das artes via Arts Council, que também existe até hoje, né. O qual possibilitou que George Devine, que foi o fundador da English Stage Company, pudesse levar a cabo sua proposta de colocar no palco do Royal Court peças de novos autores, muitas vezes de maior apuro formal, né, e sempre que possível de autores nacionais. Hã, É muito curioso, né, que o George Devine, inclusive, não lembro se eu mencionei isso, mas provavelmente sim, o George Devine se inspira na própria Berliner Ensemble do Brecht, na Berlim Oriental, para ter uma companhia mais, para ter uma companhia de repertório que ele pudesse, ocupar um teatro e e ter um trabalho dentro de um projeto, né, no projeto de teatro, um projeto dramatúrgico. E foi o que ele de fato conseguiu, com a ocupação do Royal Court pela English Stage Company, inspirado então nesse modelo de teatros mais estáveis, né, como na Europa, na Alemanha e na França. Mas isso se deu, no caso da Grã-Bretanha, pela possibilidade que o financiamento estatal, forneceu a essas iniciativas. Sem isso seria muito difícil, né, porque o modelo de produção, né, o modo de produção predominante era aquele comercial. Então se a peça, ela fazia sucesso, era o que valia, era o que estava valendo, né, não importava se era uma peça de maior qualidade ou de menor qualidade. Então, dentro da proposta do George Devine e depois o que se seguiu, né, a Royal Shakespeare Company e o National Theatre, que vieram digamos, são os grandes 3 teatros, institucionalizados, né, e financiados pelo Estado. Eles tinham uma proposta um pouco diferente, de maior qualidade de peças e de repertório aí no caso do Royal Court também de revelar novos autores. Então sem o aporte que o teatro foi crescentemente recebendo, né, não teria sido possível esse projeto, nem tampouco uma peça tão disruptiva, pelo menos no conteúdo, né, na forma, talvez não muito, como Look Back in Anger. Tamanho o seu sucesso, né, Osborne seria considerado uma prata da casa, já que suas peças se tornaram sinônimo de sucesso comercial, hã, ainda que dentro do circuito subsidiado, que é uma das inúmeras contradições desse modo de funcionamento que o teatro adquire no pós-guerra com a ascensão do Arts Council, e a possibilidade então de financiar esses teatros, e companhias, né. Então, dessa perspectiva revisionista, entre aspas, né, num sentido muito bom do termo, não surpreende que estudiosos como Rebelato, né, não deixaram de salientar o aspecto conservador do protagonista, considerando, por exemplo, sua violência e misoginia, o que não deixa de marcar esse novo teatro como distinto do que se fazia anteriormente, ou seja, o teatro de Osborne se constituía como muito mais masculinizado, violento e rude, em comparação com as peças de Noel Coward ou Terence Rattigan, que eram dramaturgos homossexuais cujas peças retratavam comumente as classes superiores e muitas vezes na chave cômica. É claro que isso também, assim, a gente pode sentir como um sinal dos tempos, né, desde os anos 50 no próprio cinema, a gente já tinha essas figuras, né, mais masculinizadas, né, só a gente pensar no Marlon Brando, né, hã, ganha fôlego, né, essa tipologia de um homem, muito viril, muito rebelde, né, e que nesse caso, especificamente nessa leitura, né, se marcava então, muito fortemente contra,
se tornou um emblema do que era o novo contra o que era antigo, que era decadente ou muito espalhafatoso, e que no caso do teatro ficou associado a esses autores que estavam dentro do circuito comercial e que muitas vezes eram homossexuais. Então é um ponto de tensão muito interessante, na em como a historiografia funciona, né, e se encaixa, né, nesse zeitgeist do momento, mas também dentro das especificidades de um modo de produção, em quase que competição com o outro, né. A e dentro das contradições também não só em competição, mas também em colaboração, né. E aí isso, enfim, é um outro tópico que eu discuto até na minha tese, mas que não cabe aqui. Então, outro caráter conservador, agora do ponto de vista da forma, foi largamente notado, né, evidenciando inclusive mais uma contradição no reconhecimento de que essa peça inauguraria o que seria o teatro moderno britânico, né. Ou seja, uma ruptura que teria vindo primordialmente da origem social da personagem representada e não de aspectos formais distintos daqueles em prática até então. Que eu já falei isso, né, agora só com outras palavras. Então, Zonde aponta nos fins do século XIX sintomas e sinais na forma das peças que indicavam que, estou retomando, né, que a forma dramática tradicional, que o estudioso localiza a partir do Renascimento, estava em descompasso com fatores da vida social em emergência. A perspectiva adorniana sustenta a tese de que o teatro moderno se concretiza a partir das fraturas do drama burguês, com as quais os dramaturgos elencados na obra, consciente ou inconscientemente, lidaram, tentando salvar, né, o drama, ou por fim explodindo essa forma conservadora e instrumental para a propagação da ideologia burguesa. A seleção de obras feita por Zonde limita-se, no entanto, majoritariamente ao teatro europeu e estadunidense, e nenhuma obra britânica comparece em seus exemplos. Pelo menos não na teoria do drama moderno, né. Não haveria talvez, exemplares aqui uma questão, né, não haveria exemplares britânicos do esfacelamento da forma dramática e a consequente ascensão do teatro moderno, diagnosticada em fins do século XIX por Zonde até 1950? Já no início do século XX, né, o reconhecimento da falta de vanguardas, né, artísticas em solo britânico endossaria, sim, a primazia do tradicional nas formas artísticas cultivadas pelos britânicos? Ou seja, né, por que não tem exemplos da Grã-Bretanha desse processo de fissura do drama moderno? E aqui o que eu estou tentando questionar é também digamos, a falta de, entre aspas, falta de vanguarda na na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha como um todo. Quanto a essa primeira questão, né, tornou-se um lugar comum no pós-1956 acreditar o que teria vindo antes no teatro, como em linhas gerais ultrapassado o comercial, que é o que eu acabei de falar, né, as peças do Ratzinger no Coward, ou mesmo do T.S. Eliot e o Priestley, né. Ou mesmo não, né, muito T.S. Eliot, porque já eram peças em verso, que aí já era considerado altamente ultrapassado. Hã, mas para essa última questão, né, basta a gente olhar para a forma do romance e perceber que esse prognóstico não se aplica, pelo menos não às artes como um todo. Na questão do teatro influi outros fatores, né, e acho que uma das chaves seria a própria olhar o próprio modo de produção. Então o estabelecimento do moderno no teatro britânico parecia se dar, assim, para aqueles que rapidamente louvaram essa peça, né, como advindo de uma mudança restrita em geral à escolha dos tipos de personagem. Então, se em peças do período anterior se vislumbrava a classe aristocrática e, no máximo, a classe burguesa, com Osborne a classe trabalhadora ganhava espaço. As características formais de Look Back in Anger circunscreviam a peça, porém, a uma forma já bem conhecida e hegemônica, na qual prevalecia o respeito às unidades aristotélicas e aos pressupostos do drama burguês, conforme a descrição do Zonde, né. Os espaços domésticos,
o número reduzido de personagens, o diálogo interpessoal, a existência de uma única ação primária, são, entre outros, né, alguns desses aspectos tradicionais que a gente vê na peça. O descompasso que se verificava entre o gênero trágico, né, destinado, segundo Aristóteles, aos reis e à nobreza, e às classes ascendentes, no caso a burguesia, que gostaria de se ver na forma da tragédia, levou à formação, né, à formalização da chamada tragédia burguesa e ao drama burguês. Né. Enquanto que em Osborne, a empreitada de retratar as classes trabalhadoras na forma da classe superior, o drama, parece levar mais a uma aclimatação, a ambientação num novo local social, né, sem alterar as estruturas de uma forma fechada e ideologicamente ligada aos ideais burgueses. Aqui a minha leitura vai então um pouco seguindo aquela do John McGrath, que tem uma perspectiva bastante crítica do papel dessa peça também. Então, tal avanço conservador, de um ponto de observação mais amplo, não se constituiria novidade, ou tampouco anômalo à estruturação da própria sociedade britânica como um todo. Então, a gente, arriscando um salto, né, a gente poderia dizer que a própria constituição da Revolução Burguesa, na Inglaterra, a chamada Revolução Gloriosa, se deu sob os auspícios de uma mudança, conservando a estrutura bastante arcaica, instaurando uma monarquia parlamentarista, com o rei, né, somente como chefe de Estado e da Igreja. E no século XVIII, grande parte do temor e da campanha dos britânicos contra os ecos da Revolução Francesa encontrava forte relação com o desejo das classes superiores de manterem seu poder sem a radicalização de novas formas de governo, né, que a palavra forma, né, é interessante, tidas como inimigas da ordem e muito distintas do que seriam os costumes britânicos. Então, uma sociedade que está nessa tensão constante entre o velho e o novo. Voltando ao teatro, a Revolução de Look Back Nenga se encontraria então precisamente em ser a resposta britânica num momento de choque social entre o que representava o império, institucionalmente em ruínas, e a necessidade de avançar nas artes conforme o que se fazia na Europa. Problematizando a rápida canonização da peça, Stephen Lacey argumenta que Esperando Godot, de Beckett, montado em 1955 em francês, um ano antes de Look Back in Anger, poderia contemplar esse momento de ruptura formal, algo que, do ponto de vista historiográfico britânico, colocaria em xeque o potencial local de criação ao tomar como modelo do moderno o que se realizava no continente europeu. E como eu disse para vocês, né, isso seria inadmissível, né, porque o Beckett era irlandês, morava na França, escrevia em francês. Então, não, do ponto de vista da historiografia, não se aceitaria que esse seria um modelo de moderno, né? Certamente o novo locus social da leva de peças que Look Back in Anger inaugura, causou controvérsia e possibilitou que outros dramaturgos ousassem colocar em cena personagens das classes trabalhadoras, então veio a chamada nova onda, ainda que não necessariamente fosse esse o público a que assistia tais peças. No caso de Osborne, no entanto, esse membro da classe trabalhadora, que é o Jimmy, né, vem imiscuído dos mais diversos valores associados a uma outra classe, que não é a sua. E o casamento com Allison desvela as tensões desse choque de classes e o quanto Jimmy se encontra no limiar entre um comportamento que seria associado às classes mais baixas e não ao gentleman, que é o pai da Allison, né, o coronel, mas valores arraigados que o aproximam de sua classe inimiga. Então, Jimmy está nessa constante tensão. Né? Um dos pressupostos dessa classe seria o nacionalismo, em contraposição a certo internacionalismo da classe trabalhadora, via uma associação com os partidos comunistas. Também nesse recanto, Jimmy encampa visões nostálgicas e a ideia de preservação de uma cultura nacional. Que ele tem toda uma fala, né, que a gente leu, que o Jimmy se põe contra, né, a americanização da sociedade britânica.
Considerando que, em certo sentido, a peça de Osborne poderia ser lida como uma resposta teatral a um anseio de reafirmação da identidade britânica que vinha sendo ressaltada, então, como eu mencionei, né, desde o Festival of Britain de 51, coroação da Rainha Elizabeth em 53, e o desejo dos diretores da English Stage Company de ter um teatro correspondente ao que se fazia no continente, o Jimmy, então, além de alegoria, né, ele parece ser o protótipo de britânico esperado pelo status quo. Mesmo numa situação socioeconômica desfavorável, ele não deixa de olhar com bons olhos os representantes do establishment, agora nostálgicos do passado imperial. Do outro lado da problemática, então, se por um lado tem esse ponto que é bastante controverso, né, e conservador, do outro, né, o questionamento da progressiva americanização da sociedade britânica, que eu acabei de mencionar, encapsula uma perspectiva progressista, afiliada ao pensamento de parte da esquerda na época, inclusive o próprio Raymond Williams aponta isso, que lança Jimmy na contramão do que seria o comportamento da juventude de meados dos anos 50 e 60, que tendo paulatinamente um poder maior de compra, encontrando todo o aparato, né, do mundo de consumo diante de si, absorveram um estilo de vida muito associado àqueles dos estadunidenses. Isso nos anos 60 vai virar de uma outra forma também, né, porque aí com os Beatles, né, aí você tem a ideia de uma exportação da cultura, uma comodificação da cultura britânica, e exportação para os Estados Unidos, né. Mas isso também é uma outra discussão, que aí já é mais voltada para os anos 60. Mais do que só a linguagem disruptiva e desbocada, tão enfatizada pela crítica e pela historiografia, a importância de Jimmy talvez esteja sobretudo nessa ambivalência entre posições e visões de mundo opostas, que colidiam do ponto de vista ideológico no período e que se amalgamavam, né, em figuras contraditórias que parecem dizer muito do período de estreia da peça, mas também de um modus operandi da própria sociedade britânica de choques constantes, né, entre o moderno e o tradicional, um passado heróico e as dificuldades de se manter relevante no cenário econômico em que Estados Unidos e Rússia pareciam, né, angariar maior espaço de manobra e zonas de influência muito maiores. Então esse movimento, né, do Jimmy não deixa de evidenciar o diagnóstico do próprio Osborne em relação à ligação entre o macro e o micro, entre o que se passava nas esferas política e ideológica e o impacto nas perspectivas de vida. Ou no caso do protagonista, é a falta, né, que o problema é a falta dessas perspectivas. E outro diagnóstico de relevância para Osborne parece ser contra o próprio teatro moderno, conduzindo a uma reflexão metateatral, que aí vai desembocar, né, de modo mais evidente, no filme no frame do filme eu mostrei para vocês que tem já uma reflexão da parte do Tony Richardson sobre, do ponto de vista do filme, sobre a mudança no teatro, mas essa reflexão metateatral, que é bastante sistemática na obra do pelo menos na minha leitura, né, na obra do Osborne, ela vai atingir seu ápice na peça seguinte, que é a peça The Entertainer, de 57, que, enfim, aí fica para o futuro, para a gente discutir em outras oportunidades. É uma das peças que eu estudo na minha tese. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário, eu pode colocar, pode fazer no chat. Acho que a gente meio que encerra aqui essa discussão sobre Look Back in Anger. Espero ter conseguido pontuar essas ambiguidades nessa formação de um drama moderno britânico, tendo em vista a discussão que a gente fez sobre o Zonde, e como isso se dá de forma muito distinta do que aconteceu no continente europeu, cujo modelo a gente tinha eleito para o curso no drama social do Hauptmann. Então, espero que vocês tenham conseguido fazer um pouco essas conexões, e aí a gente agora vai fazer uma espécie de recuo para os anos 30,
e aí a gente vai entender um pouco melhor, essa passagem, né. Como eu mencionei várias vezes, o curso não é cronológico, então a gente vai fazer essa coisa de idas e vindas, hã, que acho que é bastante interessante, porque o nosso foco são as próprias formas, né. E aí não importa muito a cronologia, mas é claro que a gente vai situando o contexto histórico, porque ele é bastante relevante, para como essas formas elas se estabelecem, no teatro. Então aqui a gente pode começar a discussão da peça de hoje então. Eu selecionei, trechos, o comecinho da peça Last Edition, como eu mencionei para vocês, está nesse livro, hã, Agitprop, to Theatre Workshop, Political Play Scripts, em que é um livro muito importante, muito interessante, que tem um compilado, então, das peças do Ian McCall, durante os anos 30, a saber, né, John Bullion, Newsboy, Last Edition, Johnny Noble, Uranium 235, The Other Animals. E toda uma introdução muito interessante que ele narra o processo, de constituição política e de militância política que ele vai desenvolver e militância teatral, que é essa introdução, The Evolution of a Revolutionary Theatre Style, muito interessante para quem tem interesse nesse período, e especialmente da obra do McCall e da Joan Littlewood. Então gostaria já de começar com uma espécie de resumo da peça, acho que a gente pode partir da peça e depois disso a gente faz a discussão, uma recuperação histórica e situando, a obra como um todo. Então eu vou fazer um resumo, muito breve, e eu já vou projetar os trechos pra gente. Então vamos lá. Então nessa peça, né, uma peça muito curta, muito curta, muito curta. Ela se compõe de vários pequenos episódios, né, que retratam notícias e eventos do período que vai de 1930 a 1940. Ou seja, alguns deles mais recentes, outros nem tanto. O primeiro episódio é o do desemprego, né, o narrador conta brevemente a história de um homem que tira a própria vida ao descobrir que seu benefício, né, uma espécie de seguro-desemprego, terminou. Logo em seguida, uma voz anuncia as movimentações de trabalhadores em várias partes do país, ao que se alterna palavras de ordem daqueles que marcham em protesto. Alguns dos que protestam, né, são levados ao médico, porque apanharam da polícia, e são recriminados pelo médico, que rejeita seus métodos como muito radicais para os britânicos. Aí daí a gente já consegue fazer a conexão, né, da onde que veio lá na frente essa essa modernização bastante conservadora, né. Os trabalhadores, por sua vez, condenam a guerra e a fome e a pobreza que vem da guerra, né. Então esse é o primeiro episódio. Aqui comentários, alguém comentou alguma coisa. Admito que fiquei confusa lendo essa peça, parecia vários recortes de vários diferentes momentos. Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. De fato, bastante eu acho que a par do meio para o fim ela é mais confusa, mas a gente não vai focar nessa parte. Eu acho que do meio para o fim é um pouco mais, porque a gente tem que achar as chaves de leitura, digamos. Mas isso tem a ver com a própria forma da peça que a gente vai discutir. O primeiro episódio me fez associar a crise de 29, com certeza, a Grande Depressão. Tem tudo a ver, tem tudo a ver, inclusive com o próprio percurso de vida do Ian McCall.
O episódio do Grassfold Pit Disaster, então é o próximo episódio, inicia-se com o jornaleiro anunciando as últimas notícias. Em seguida, entram as mulheres que com lâmpadas, né, acho que não são lâmpadas, né, acho que são, não lembro se são lâmpadas. Escrevi lâmpadas, mas não tenho certeza. E encena-se o desastre. Cadê aqui o texto? Bem, depois na hora que a gente for ler, a gente descobre. Então, entre as mulheres, né, e encena-se o desastre na mina, narrado por uma voz no microfone, né. Encena-se entre aspas, né, que essa voz no microfone, né, supostamente parece ser uma espécie de o socorro, né, alguém que está ali, recebendo as notícias, que percebeu o que havia acontecido, e as mulheres então que se desesperam com seus maridos que ficaram presos, né, no no buraco, né, da mina. Ouve-se o barulho das explosões e acontecem vários blackouts. Na continuidade desse episódio ocorre o julgamento. O narrador menciona o ocorrido, foram 256 homens que morreram. Os que serão acusados estão na parte de cima do palco e os demais na parte de baixo. Então Cripps interroga Bonsall, que representa a mineradora. Ele afirma que os trabalhadores não estavam dobrando a jornada. Cripps aponta que as horas extras no sábado e domingo são ilegais e questiona se Bonsall sabia disso. Há um corte para as esposas dos mineradores que mencionam alguns nomes e a causa da morte deles. Volta aos dois e Cripps aponta que os registros das últimas semanas de trabalho sumiram e Bonsall alega que estavam na mina. Cripps acredita a responsabilidade a Bonsall, que a relega a outros, né? Ele fala da culpa do fireman e do clerk. Volta às mulheres que mencionam dois homens e novamente como eles morreram na escuridão. E acaba, né? E aí temos os outros episódios que a gente não vai focar aqui, né? Mas que se referem, por exemplo, à política de democracia, à Guerra Civil Espanhola e ao Acordo de Munique, né? Que foi o acordo através do qual a Inglaterra, a França e a Itália concordaram que o Hitler ocupasse regiões da Tchecoslováquia como forma de apaziguar, né, o avanço alemão na Europa. Mas, como a gente vai ver, né, esses episódios eles não correspondem ao todo da obra, que continha ainda outros episódios referentes a notícias e acontecimentos do período anterior à Segunda Guerra. Logo anterior, né? Tá bem ali, eles estão bem na quase na Segunda Guerra. Então vamos lá. Eu acho que a gente pode, eu vou então colocar aqui para vocês o, ah, o texto. Infelizmente o texto está em inglês, né? Ah, mas espero que vocês tenham conseguido ler e a gente consiga agora. Quem não conseguiu ler, a gente lê juntos agora. Infelizmente em inglês, e aí quem não, quem não domina inglês acaba, enfim, vai acabar perdendo um pouco essa discussão. Mas é uma pena. Eu tento sempre que possível traduzir os textos ou trazer traduções, mas quando eu não consigo trazer traduções, eu tento traduzir, mas infelizmente para esse curso não daria tempo. Então deixa eu achar aqui o meu arquivo, eu vou compartilhar com vocês.
Ai, poxa vida. Acho que não vai compartilhar. Ah, vou compartilhar a tela. Vamos ver se vai dar certo. Acho que abriu para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Acho que agora deu. Então começa assim, né? The Unemployment Episode. Temos o narrador, né? Last week, after vainly searching for work all day, William Castle, at his last call, pleaded desperately with tears in his eyes. He was turned away. His wife met him with a brave smile. "Cheer up, Will," she said. "There's a letter for you. Perhaps it's a job for the new year." It was an intimation that his employment benefit had ceased. He hid it from his wife, kissed her, and left the room. His wife heard a strange noise downstairs. She found him on the floor. He had cut his throat. A verdict of suicide, while temporarily insane, was recorded. Music. Vulcan theme. Voice. Down with the means test. Down with the national starvation government. Marchers enter on platform A, singing. March, march, men without work, scraped by the cities. March, march, men of the unemployed committees. 200 Scottish hunger marchers set out from Glasgow. Men from Govan and Cowcaddens, men from Goulballs and the Broomielaw, men from Lanark and Kirkitloch, men from Greenock, Partick and Parkhead, the Clyde men. For the right to work, for the right to live. Men from Newcastle, Gateshead, Durham, Morpeth, Wellington, Sunderland, Shields, men from the shipyards, idle colliers. We refuse to starve in silence. Men from Berlin, Barrow and Whitehaven, Salford, Oldham, Manchester, Warrington, men from the loom and the derelict foundry, turners, puddlers, grinders, spinners, the northern men. Um, we've a right to live. We're human beings. We've a right to walk. We're men. Light on platform C, hospital accident room. Doctor present. Nurse enters. There's a crowd of injured men outside, doctor. Hunger marchers. They've been fighting with the police. Better bring them in 2 at a time. Exit nurse. She returns with 2 marchers, both injured. Hello, you look as if you've been having a spot of bother. We've been having a spot of police brutality. That's rather strong, isn't it? They were strong men. Well, if you will go about the country disturbing the peace, you can only expect resentment. Which peace? We've not heard about any peace. We've only know about the war. War with hunger and poverty, a war to keep ourselves and kids alive. A war to keep warm in the winter. I appreciate your difficulties, of course, but don't you think your methods of voicing your opinions are rather melodramatic? Not so melodramatic as having your name in the paper with a verdict of suicide while of unsound mind attached to it. That's a nasty blow you've given yourself. I didn't give it myself. A cop gave it me as a sample of his resentment. You know, I think you're on the wrong track. These methods may be all right in Russia, but the British people will never stand for them. What do you think we are, Fiji Islanders? We are the British people. Me and my maid here, and the others outside. Now look here,
You've got to admit that we have the finest democracy in the world here. The patient slumps in the chair. He's fainted. Some water, nurse. Nurse brings water. I'm afraid you'll have to stay here for a few days. Don't you think we should leave half a dozen of our lads with him? Whatever for? Just in case the police try to get at him again in the interests of democracy. Blackout. Então, essa primeira cena, né? Como eu falei, a alternância entre os narradores, né? Entre o que o narrador diz, as vozes que anunciam as movimentações dos trabalhadores nas cidades e o episódio do encontro do médico com aqueles que estavam protestando e a posição diferente que eles têm sobre o que exatamente sobre essa revolta dos trabalhadores, né, e a repressão por parte da polícia. Continuando, né? The Gresford Pit disaster episode. Newsboy dances up platform A. All the latest, last edition. Mr. Eden's German mission. Paris riots, food shops looted. Van der Lubbe executed. Loch Ness monster seen again. Sentence passed on Ludwig Hen. News Acron last edition. Last edition, last edition. A collier enters on platform A carrying a lamp. Whistles softly the Vulcan theme. Exit. Another comes and goes. Explosion. Woman runs along platform A to center stage. Explosion. Blackout. Hello, is that the 14th district? You've got to get through. That's 300 men there. Yes, in the den is deep. One of them's got to answer. 300 men. There's been a second explosion. There's 300 men there. You've got to get through. You've got to. 300 men. Explosion. Hello, 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 hello. There's been a second explosion. The den is deep. There must be somebody there. There's got to be. There's 300 men down there. 300 men. 300 men. Hello, hello, hello. Explosion. We hear a woman screaming. Woman runs on platform A. She is in night attire and carries a miner's lamp. Stage lightens to a teal grey. She runs to various parts of platform A, knocking on imaginary doors. The den is on fire. There's a fire in the den is deep. The den is deep is on fire. The den is deep is on fire. They've trapped it down there. They are trapped down there. They are trapped. Women appear at various points along the platform. Trapped. It's the pit. Wake up, it's the pit. The pit. The women slowly, with dance-like movement, form a compact group. The pit's on fire. Our men are trapped. My 2 sons, my husband and my 2 sons, all I have in the world. They're in the den is deep. We've got to get them. My husband, my sons are down there, hot as hellfire, gas, falling rock, burying them, gassing them, killing them. We've got to get to them. As they begin to advance to center stage, there's another explosion and blackout. Hello, 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 answer me. Is that the 14th? Are you in the 14th? No, make for the bottom end, man. Make for the bottom end. Get out by the return airway. Get yourselves out. We'll get through to the Denny's. God help them, there's gas. Lights up on women standing in 2 groups, as at Pithead. Aí, continuação, né, que é a cena do tribunal, né, do julgamento. E aí a gente termina com esse trecho. Fade up Vulcan themes simultaneously bringing up lights until it is possible to see the shadowy forms of men carrying empty stretchers. The Gresford disaster. The explosion occurred about 2 a.m. on Saturday, the 22nd of September 1934, in the Dennis section of the mine. The concussion was felt at the bottom of the pit and in the slant district. Except for a few persons walking near the pit bottom,
and one deputy and 5 men who managed to escape from the 29th district. Other men who were working in the section at the time lost their lives the same day, which brought the total loss of life up to 265. Towards end of foregoing speech, the lights begin to fade again. Blackout. Sustained Vulcan theme then fades slowly behind following speech. The Board of Trade hereby direct that a formal investigation shall be held into the causes and circumstances of the explosion which occurred in the Greswold mine at Derbyshire on the 22nd of September 1934, and the board hereby appoint Sir Henry Walker, CBE, LLD, His Majesty's Chief Inspector of Mines, as Commissioner to hold such investigation. Halfway through foregoing passage, lights slowly fade up to reveal group of women on platform A. Group of miners enter downstage right. During the trial scene, actors representing company interests use the extreme upstage area, while those who appear for the prosecution use the downstage area. Cripps is situated between the two groups. And so, Mr. Bonsall, you, the colliery manager at the Greswold pit, admit here that it was due to an oversight that the correct ventilation was not being obtained in this pit. Yes, I admit it. You, as manager, of course, were expected to run the mine as cheaply as possible. Is that so? Yes, naturally. Mr. Bonsall, was it a common practice for men to work overtime on Saturday and Sunday night? Apparently the men were working overtime on the night the explosion occurred. In fact, many of them were doubling shifts, were they not? Working 2 shifts without a break. They were not exactly doubling. They were working overtime, yes. Was it a common practice for the men to work overtime on a Saturday and Sunday night? Yes, it was a common practice. You knew, of course, that a breach of the Act was committed. Many of them liked it. Did you know that it was a breach of the Act? Did you know it was a breach of the Act? Did you know it was a breach of the Act? Light fades, spotlight on miners' wives who turn and face audience. Up Vulcan theme. Joseph Andrews of Wrexham, dead. Thomas Enders of Wrexham, dead. George Anderson of Wrexham, dead. Owen Andrews of Wrexham, dead. The cause of death in each case was poisoning by carbon monoxide. They sealed the pit 2 days after the accident, but the force of a new explosion came and threw the seals off again. Sandbags and girders were thrown high in the air. My husband was down that pit. Vulcan theme out. Women turn and face trial again. Mr. Bonsall, there are 42 days missing of firemen's reports. The 42 days before the explosion. Those reports are vital to this inquiry. We should like to have them. They are down the pit. Is that the only excuse you have? It's not an excuse. Was it not customary to keep those reports at the pit head? In this case, the reports were taken down by the pit by a boy and lost in the explosion. Did you allow the pit to be run by boys? How can I look after every boy? I am not asking you to look after every boy. I am asking you to look after the records. I haven't the slightest doubt that they have gone down into the bottom. Whose responsibility was this? The fireman's. I suggest that it was your responsibility. When did you last get the fireman's books to see if your orders were carried out? I always left that to the clerk. In the same way you left it to the fireman, in the same way you tried to put the responsibility onto the fireman. Miners group turn and face audience. Joseph Archibald of Wrexham, dead. Thomas Archibald of Pendy, dead. They found Thomas Archibald lying close to his tub.
Somehow the tub had got turned over. His lamp they found at the face of the drift. Other lamps were at the coal face. They left them at the coal face because they were no use to them. Their lamps went out. They died in the dark. Blackout. So that's it. É isso. Deixa eu parar aqui a compartilhamento. Pronto. Acho que agora parou. Comentários. Achei ótima a parte que Bonsal fala que muitos trabalhadores gostavam de trabalhar longas horas. Sim, é curioso porque na leitura, né, claro que como eu não sou ator também, né, e a gente perde muitas coisas do que seria na prática no real, né, imagino que algumas falas elas são até engraçadas, né, porque são irônicas, né, satíricas, os trabalhadores gostariam de trabalhar longas horas, né, dobrar a jornada numa mina. É bem essa noção, sim, isso não é à toa, né, nessa representação, de dessa forma, né, mas a gente vai discutir agora. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. É sempre ruim, né, assim, infelizmente ler em inglês, assim, a gente perde algumas coisas, para quem para quem, enfim, não está acostumado com a leitura em inglês. Peço desculpas, mas infelizmente não teve muito, como fazer nessa especificidade desse curso, dessa vez. Tento ao máximo facilitar, mas, nem sempre é possível. Então vamos lá. Para iniciar então essa discussão, eu gostaria então de a gente partir de algumas definições, né, que estabeleçam de um modo mais sucinto de que forma teatral a gente está tratando, né. Claro que o o tema da aula já diz, né, está tratando um pouco do agitprop. Então, no verbete bastante conciso do The Method and Drama of Dictionary of the Theatre, temos, né, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tararã. Aqui. Então diz assim, né, hã, aqui talvez dê para traduzir, assim, na hora, né, um termo derrogatório, né, para um tipo de teatro que usa propaganda, e um argumento tendencioso para influenciar o público, em suas atitudes políticas, né. É frequentemente aplicado a atividades de esquerda, né, grupos de, itinerantes, né, de esquerda, e um exemplo seria, o Living Theatre de Nova York, que fez várias turnês, né, nos anos 60 na Europa, com a mensagem de anarquia e revolução. Na sua obra, né, Paradise Now, que é uma obra muito famosa, né, de 1968, o público então era impelido a levar a sua luta para as ruas, né. O termo agitprop então deriva da da do Departamento de Agitação e Propaganda da União Soviética, que estabeleceu, hã, que foi estabelecido, né, em 1920 pelo Comitê Central do Partido Comunista. Grupos então de agitprop eles se espalharam pela Rússia e também nos anos 60, até os trabalhadores chineses tinham sua própria versão do agitprop, né. É um verbete muito conciso, né, digamos, ele pula do agitprop do da Rússia para a China, mas achei que valia a pena trazer para a gente partir de algo mais concreto, né. A despeito dessa extrema concisão, né, essa definição já dá uma vaga ideia da forma do agitprop e de sua história, que se encontra envolta em entusiasmo político por um lado, diante das potencialidades de trabalho no contexto revolucionário na Rússia, e o desprezo acadêmico que essa forma recebeu por se conectar explicitamente com demandas políticas, aproximando novamente a arte e política, que é algo inadmissível para aqueles que demandavam uma suposta autonomia e neutralidade das artes, né.
que a gente sabe ser uma falácia, né, a ideia de que a arte não tem política é uma falácia, já que todo discurso tem um ponto de vista, mesmo que ele se diga isento, na verdade ele está tomando, uma posição política, mesmo que seja pela isenção, né. Tida por muitos, então, como uma forma menor dentre os diversos tipos de teatro épico ou teatro político, lembrando que o teatro épico é mais ou menos onde que vai terminar o Zonde, né, que é com o esfacelamento do drama tradicional, eh, o que emerge é o épico, né, porque uma das grandes uma das grandes fissuras do drama tradicional é a intrusão exatamente do elemento épico, que vai, hã, digamos, corromper a primazia, por exemplo, do dramático, do ponto de vista do diálogo, por exemplo, da relação interpessoal. Isso tudo vai desembocar no teatro épico, que a gente vai discutir mais largamente na semana que vem. Mas, é muito curioso que o próprio Zonde não analisa muito em detalhe o teatro épico, né. Mas enfim, é só uma curiosidade, né, a contribuição dele é até aquele ponto, mas daquele ponto em diante, ficou para a história, né, pra gente entender o que veio depois, né. A obra do Lehmann acho que cumpre um pouco esse papel, né, o teatro pós-dramático, mas também vai para outros caminhos, né. Tida por muitos, então, com essa forma menor, né, o agite próprio, teatro de agitação e propaganda, né, constituído no seio da revolução na Rússia. Ainda hoje é um pouco conhecido, né, estudado nas mais diversas localidades, tendo em vista que as primeiras experiências com agite próprio se deram na Rússia revolucionária do início do século XX, né, desde o período da Guerra Civil. Acredita-se que muito do registro sobre tais formas teatrais se perderam, além de parte da literatura sobre o assunto estar em línguas menos acessíveis, como o russo e o alemão, né. Então acho que a gente pode ir para outra definição agora de Patrice Pavis, que a gente já mencionou anteriormente, para o qual, né, o teatro de agite-prop é uma forma de animação teatral que visa sensibilizar o público para uma situação política e social. Surge após a Revolução Russa de 1917 e se desenvolve sobretudo na União Soviética e na Alemanha, depois de 1919 até 1932-33. Anúncio do realismo socialista por Yadanov e tomada do poder por Hitler. Porque com a ascensão do realismo socialista, né, já no período com Stalin, o se proíbe, né, falar em agite próprio, assim como na Alemanha nazista, né, claro. Então, esses 2 momentos, né, eles indicam em contextos diferentes o fim dessas experiências, hã, que no caso da Revolução Russa vinham desde a Guerra Civil, como eu falei. Hã, opa. Seguindo a leitura de Pavio, o agite próprio, por se ver em situações de oposição ou de apoio ao governo instalado, se encontra em uma contradição que gera tanto uma fragilidade quanto, aqui citando, né, uma diversidade como gênero híbrido, ao mesmo tempo teatral e político, sendo tal situação responsável pela invenção de formas e discursos por um lado, ou a aplicação de um programa vindo de cima por outro, que seria essa contradição uma das contradições do agite próprio, né? Que é uma aplicação de um programa, mas também uma invenção de formas, né. Anuncia-se, portanto, de saída que o agite próprio conjuga e inventa formas de expressão artística que se colocam a serviço de movimentos políticos e intervenções junto ao público, se dando em contextos não institucionalizados a partir de materiais da própria realidade dos atores agitadores, mesclando formas teatrais tradicionais dos teatros populares e de rua, como o melodrama e a pantomima. O uso de formas já existentes vai ao encontro de pressões de tempo, atendendo ainda à primazia da mensagem política
sobre a criação de formas inovadoras a partir dos quais o agite próprio se inspira. Então, na leitura de Pavini, esse momento em que o agite próprio se encontra com formas de vanguarda, como o futurismo e o construtivismo, é que se retoma seu estatuto de arte, posição que reacende o velho debate sobre a separação entre arte e política e o posicionamento ideológico que a defesa de tal cisão revela. Ainda no escopo do aproveitamento de formas tradicionais ou populares, argumenta Pavia, e aqui a citação, que os gêneros inferiores, como o circo ou a pantomima, e ele cita também os saltimbancos, o cabaré, a comédia dell'arte e o melodrama, prestam-se a uma recuperação muito eficaz, pois são frequentemente muito populares e fornecem uma forma familiar para novos conteúdos, até mesmo revolucionários. Na busca por um tom neutro, né, próprio do gênero dessa obra, né, um dicionário, né, a obra do Pavie, o teórico valoriza essa interface com o artístico através de outras formas mais estabelecidas ou outras inovadoras, exatamente naquele momento de experimentação. Do outro lado, concede que o maniqueísmo e a contradição que eu mencionei, né, levam o agite próprio a se tornar repetitivo ou ineficaz, problemas os quais outras formas de teatro político de meados do século XX, né, tentam superar, se esforçando por, aí vem a citação também, não parecer esquemáticos demais e para cuidar da apreciação artística de seu discurso político radical. Ou seja, né, o Pavia aponta um pouco as potencialidades, mas reforça bastante as limitações, né, de ser muito esquemático, ser um programa vindo de cima, o que em alguns aspectos é contestado pela literatura, e ele encontra um grande potencial exatamente no encontro entre o agite próprio e as formas das vanguardas, né? Sem deixar de mencionar a recuperação das formas populares, que para a discussão sobre o teatro britânico é bastante importante. Uma das características mais prementes desse tipo de teatro é o seu caráter explícito de ligação direta, quase sem mediações, entre o político propriamente e o artístico. E aqui eu recupero um pouco um artigo do Rodrigo Alves do Nascimento, que fez um trabalho muito interessante sobre a tese dele é sobre o Chekhov, mas tem esse artigo sobre o agite próprio que é bem legal. Em sua defesa da tese de que os primeiros anos do agite próprio na Rússia de 1917 a 1921 foi um período de liberdade formal sem o peso das instâncias estatais, ele delineia essa intencionalidade explícita. E aqui tem a citação, né? Ocorre que o teatro de agite próprio assume declaradamente suas intenções políticas, seja na apresentação crua de problemas históricos, sociais e culturais, seja na interpelação direta do espectador, com vistas a levá-lo a uma tomada de posição e de atitude diante do material convertido em linguagem cênica. Desse modo, ao problematizar valores caros à modernidade teatral, em especial a noção de autonomia estética face a ideologias, grupos e partidos, o hoje de prova passou a ser visto com certa conotação pejorativa, espécie de estágio depurado de submissão da arte à instrumentalização política. O questionamento da divisão entre arte e política, tema dos mais caros a toda a história da arte, está assim na própria base, né, do teatro de agite próprio e das técnicas que ele desenvolveu. Na interpelação direta do público e muitas vezes na própria abolição da separação entre palco e plateia, se encontra outro de seus avanços. Na verdade, não tem separação entre palco e plateia, porque em muitos casos não tinha palco, né? As condições materiais se impunham, né? Então, formado em associações como as chamadas Casas do Povo, que aí tem um nome em russo que eu não vou saber falar, a escrita coletiva das obras e a encenação das esquetes pelas classes mais baixas e para essas classes tornava tais limites artificiais, já que as situações em cena diziam respeito a quem fazia a arte e a quem assistia. Então bagunça essas separações do teatro burguês entre palco e plateia,
ou entre algo muito distante da vida do próprio público, porque em muitos casos as peças de agitprop diziam respeito a questões muito locais, hã, do processo de revolução na Rússia. E na Camargo Costa, é professora aposentada na USP, pesquisadora, né, extraordinária, caracteriza o agitprop a partir das formas com que ele experimentou, aproveitando-se daquelas da tradição popular, das vanguardas e criando outras. E ela tem uma tipologia, né, então ela aponta, por exemplo, várias dessas formas a partir desse guarda-chuva maior do agitprop. E ela vai mencionar, né, o processo de agitação, o teatro-jornal, a peça de agitação, as peças dialéticas, as peças alegóricas, as cenificações, a montagem literária, o melodrama revolucionário, o vaudeville, a opereta e o cabaré vermelho e o marionete vermelho. Deixa eu colocar aqui para vocês que eu fiz uma separaçãozinha bonita. Então, bem resumidamente, né? Que já no texto da Iná também está muito resumido. Para a gente só ter uma ideia. Então, processo de agitação e encenação de um tribunal, no qual réu, promotor, defensor e juiz fazem parte do elenco, as testemunhas e o júri são convidados da plateia. Aí no Teatro Jornal encena-se uma edição completa de jornal com todas as suas seções, do editorial à crônica literária. Peças de agitação são peças curtas, de 10 a 15 minutos, centradas num único tópico. Seus personagens são funções sociais. Personagens entre aspas, né? Peças dialéticas iluminam sem resolver conflitos da vida privada, profissional ou política pelo critério da oposição velho, que é o capitalismo, e o novo, que é o socialismo. As peças alegóricas partem do pressuposto medieval popular de que qualquer conceito ou instituição pode ser personificado através da alegoria. Cenificações correspondem a uma atualização peculiar do teatro de revista, que existe desde pelo menos o século XVIII. Seu eixo temático é algum acontecimento histórico, como a Revolução de Outubro. A montagem literária são colagens de textos pré-existentes de qualquer tipo, desde capítulos de romances ou textos teóricos até discursos, notícias de jornal, poemas, contos, crônicas, cenas de peças teatrais, etc. O melodrama revolucionário. O melodrama faz parte da tradição cultural proletária desde meados do século XIX, cultivado, que foi principalmente por socialistas e anarquistas, que é essa coisa do popular, né, que comparece pela associação rápida que o público poderia fazer com formas que eles já estavam acostumadas, né. O melodrama é uma delas. O vaudeville, todos os números de teatro de variedades, do esquete de agitação às acrobacias e demais modalidades, inclusive o ventriloquismo, tendo como eixo os assuntos da revolução. A opereta, então, esse teatro cômico musical sobre aspectos da vida cotidiana. O cabaré vermelho é uma fusão da experiência do cabaré anterior à Revolução de Outubro com o teatro jornal, e o marionete vermelho, acho que cortou aqui um trecho, deixa eu abrir aqui para mim. Marionete vermelho, sua marca é a conversa com o público e, na versão do agitprop, instiga-o a fazer intervenções, usar a própria voz, fazer denúncias, etc. É uma esquematização, né, é uma redução aqui para fins didáticos, para vocês terem uma ideia da diversidade das formas que foram cultivadas dentro desse termo maior, que é o agitprop. De um ponto de vista mais amplo, a conjuntura social histórica do momento incidia fortemente sobre grande parte das escolhas formais e de conteúdo. A mescla de gêneros possibilitava um público maior, que reconhecia as formas utilizadas, o que era necessário nas condições revolucionárias e tendo em vista os propósitos de agitação e propaganda, e também o alto nível de analfabetismo. Então, a recorrência às formas populares também se devia muito a as condições, né, do próprio público, né, que eram, em sua maioria, analfabetos.
Para tanto, gêneros populares como o melodrama eram acionados, bem como formas artísticas populares e facilmente reconhecidas, como a música, a dança e recitações. No plano do conteúdo, histórias simples sobre o que ocorria no momento de produção e que encontravam uma razão prática de ser, isto é, colaboravam para a compreensão sobre a situação da Revolução ou da Guerra Civil, eram trazidas ao público e em certas variações para que o público ele mesmo fizesse os julgamentos, que é a forma, por exemplo, dos tribunais de agitação. Outra variedade muito conhecida foram os jornais vivos, né, o living newspaper, que é o que a gente vai focar, com ampla disseminação em outros países como Alemanha e Estados Unidos, e que colocavam em cena as notícias mais recentes e relevantes para o andamento da Revolução. Contrariamente ao que se poderia esperar, né, o agite próprio abarcava as temáticas da Revolução, porém não somente em seu arco laudatório de derrota do capitalismo dos países ocidentais. No varejo das questões pertinentes à vida das pessoas e ao prosseguimento da revolução, é que se encontrava o grosso da produção agitativa. Então os temas viam, né, por exemplo, vários das peças de agite próprio lidavam sobre a higiene, sobre a disseminação de doenças, o alcoolismo, questões muito particulares, não somente só da derrota do capitalismo pelo socialismo, pelo comunismo. Em verdade, as condições de produção desse teatro também delimitavam o escopo de sua temática e abrangência. Desse modo, não seria possível, em condições de extrema pobreza, numa guerra civil, em variadas partes do país, mobilizar condições técnicas de dramaturgia, palco, iluminação, cenário, figurino, sonoplastia e direção para a montagem de grandes épicas que contassem a história russa e a vitória da Revolução. Então essa ideia de que era só, assim, a louvação da revolução, é um pouco, a gente sabe pelas próprias condições de produção que não seria possível fazer só isso, né, porque isso exigiria toda uma aparelhagem que as circunstâncias materiais impediam. E aí na citação do eu não coloquei a citação. Aqui. É, sim, acho que só ficou fora da ordem. Hã, as limitações materiais se combinaram uma tentativa de romper com o teatro profissional, que dependia de recursos elevados para a produção e que tinha acesso restrito, algo que imediatamente atraiu a simpatia de artistas de vanguarda, os quais viam aí uma possibilidade de rompimento com a estética ilusionista do realismo. Claro, né, porque não existe ilusão de realismo nessa forma teatral, porque as condições de produções impedem qualquer possibilidade disso acontecer. Então, o rompimento com o ilusionismo era um dado de saída dessa forma de teatro por suas constrições de produção. Na frente de um trem de agitação, não seria possível sustentar qualquer ilusão própria do teatro burguês, cujas delimitações do palco italiano podiam tentar simular uma caixa mágica e a criação de um ambiente muitas vezes escapista. Aqui, né, no agite próprio, ao contrário, a busca era por uma arte teatral a serviço de que as pessoas olhassem para sua própria realidade, presentificada por personagens que, em verdade, não somente pressupostos para a ilustração de problemas práticos e situações potencialmente problemáticas dentro daquele contexto. Não surpreende que, apesar de relegada por muitos a uma subcategoria teatral, tal forma, ou melhor dizendo, né, tais formas, atraíram a atenção dos artistas de vanguarda. Então não é coincidência, né, que, quer dizer, dentro dessa potencialidade do rompimento com o ilusionismo, os vanguardistas estavam muito interessados, né, por rejeitarem exatamente essa arte mais tradicional associada ao século XIX. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho 2 trechos grandes, um de análise da peça e um de comentar a o contexto dessa peça, Last Edition.
eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para análise para a gente não perder não esquecer, assim, o tema de a leitura dos trechos, dos excertos. E aí, na próxima aula, eu começo falando do contexto dos anos 30, porque ele vai bater muito com o próprio contexto do Ernst Toller. Então, vai ficar um trechinho bem pequeno para a gente finalizar dessa aula, ligando os 2 momentos, porque aliás, é porque ele é um momento em que eles se encontram, né, porque há um contato entre o McCall e o Toller nos anos 30. Então, acho que vai fazer mais sentido a gente fazer isso. Eu vou direto para análise da peça. Vai ficar uma coisa meio estranha, meio close reading, assim, meio focada no texto. Vamos esquecer por um momento do contexto, mas, não se iludam, a gente não vai perder o contexto de vista. A gente só vai fazer uma leitura mais cerrada, aproveitando que o texto está fresco. Então, ele, se vocês se lembram, né, deixa eu até colocar aqui, a Iná Camargo Costa então fala do teatro jornal. Originalmente era apenas leitura de jornal em voz alta, dado o número elevado de analfabetos. Num segundo momento, atores profissionais foram convidados ou convocados para realizar essas leituras. Finalmente, passou-se à forma mundialmente conhecida, na qual encena-se uma edição completa de jornal com todas as suas seções, do editorial à crônica literária. Tendo por objetivo prioritar a informação e agitação, esta foi a forma por excelência do agite próprio durante a Guerra Civil. Porque era uma forma de levar as notícias às pessoas que, claro, né, não tinham condições, não tinham condições de ler e nem tampouco de comprar jornais, né. Então vamos lá, eu queria partir de uma citação do Ian McCall sobre essa peça, Last Edition. Eu não sei se eu coloquei nos slides. Ah, coloquei. Então ele vai falar assim nesse livro que eu mostrei para vocês, né. It will be obvious from the obvious. Acho que tem um erro aqui. It will be. Que página que é isso? Página 40. Acho que tem um erro nessa página. Bem, será que eu vou achar aqui? Não. It will be obvious from the above. É isso. Tá errado. It will be obvious from the above that we tended to use the term living newspaper rather loosely. Part documentary and part review, Last Edition was, stylistically, an anthology of everything we had ever done in the theatre. While some of it was very exciting, much of it was either ridiculously overwritten or helplessly pedestrian and tedious. There were episodes when it must have seemed to the audience that the narrator's voice would never stop churching our statistics, items of news, and the threadbare cliches which pass for wisdom in the mouths of politicians. After five performances, Last Edition was stopped by the police. Joan and I were arrested and fined for behavior likely to lead to a breach of the peace. And though the company managed to survive for several months longer, the war finally put an end to its activities. É bem curioso, né? É muito interessante ler essa introdução do Ian McCall, porque é uma reflexão a posteriori, claro, sobre o período. Então tem também as suas problemáticas do
própria rememoração, né, eh, tanto para o bem e para o mal, né, tanto para, digamos, valorizar muito o que foi feito, mas também para passar julgamentos, né, do ponto de vista do futuro sobre o que do presente, né, que no caso seria o futuro, sobre o que viveram no passado. Então um julgamento um pouco pesado, né, mas, interessante de qualquer modo. Então para ele a peça se apropriava muito livremente do que se poderia delimitar como jornal vivo, né, living newspaper à época. De fato, em comparação com os jornais vivos russos ou aqueles realizados nos Estados Unidos durante o Federal Theatre Project, as notícias encenadas nesta obra, por exemplo, cobrem, na verdade, né, cobrem um largo período que tornam mais frágil o componente de imediaticidade que essa forma poderia ter. Então, um deles, o episódio de Grassford, que é esse desastre, né, das minas, havia ocorrido já há alguns anos. Poderia ser argumentado, porém, que seus desdobramentos e as condições de trabalho que resultaram do desastre ainda mereciam ser denunciados e lembrados pela classe trabalhadora. Antes desse episódio, temos aquele do desemprego, que se inicia com um narrador. Essa figura será crucial, pois possibilita colocar em cena aquilo que na verdade não será encenado, né? Mas é importante para a mensagem política que se quer transmitir. A denúncia da situação insustentável de desemprego se apresenta em pequenas esquetes que se iniciam na narração e rapidamente muda para uma espécie de jogral em que se alterna uma voz que anuncia os protestos dos trabalhadores e, na cena, um coro de pessoas que protestam, né, que enunciam palavras de ordem. Já na sequência, a interação entre médico e os manifestantes coloca lado a lado, ou melhor dizendo, opõe, né, visões sobre o que deve ser feito, como os trabalhadores devem reagir. Nessa rápida sequência, percebe-se um movimento de extrema concisão de diferentes conteúdos em uma forma que, na simplicidade, se dilata em amplitude. Parte-se de uma situação individual, né, se vocês se lembram lá, o narrador fala de um casal, o marido recebe a notícia de que acabou o seguro-desemprego, né, e que é ao mesmo tempo alegórica e representativa de todo um grupo de trabalhadores que se encontram no limiar do desemprego, do desemprego e do desespero, né. A transição para um coro e, no fundo, os nomes de cidades, né, apontam, todavia, que há uma saída para além daquela narrada, que é o reconhecimento da derrota e do peso de sofrimento a que os trabalhadores são submetidos. Ou seja, né, uma contraposição entre o que acabou de ser narrado, eh, que é um trabalhador que se suicida, basicamente, e aquilo que está sendo feito nas ruas, ou que pode ser feito, né, uma saída. Há um chamamento à luta que em nenhum momento é superestimada, já que o trecho seguinte denota que, com o crescimento da revolta, também cresce a repressão, que é denunciada em sua força física e ideológica com o médico, rechaçando a reação daqueles que não têm mais o que perder. O episódio da mina, logo em seguida, né, já se apresenta muito mais ligada à forma do teatro vivo, por um lado, pois lida com o acontecimento real e específico, mas simultaneamente um pouco mais distante no tempo. De qualquer modo, emerge em sua ligação clara com os propósitos do Living Newspaper de informar e educar um segmento da população que, em muitos casos, não tinha instrução, nem tampouco condições financeiras de ler um jornal. E ainda que tivessem, uma das prerrogativas dessa forma, o Living Newspaper, é também desvelar a ideologia por trás das notícias, conforme se noticiam nos veículos hegemônicos, os quais escondem fatos, manipulam o discurso e, por conseguinte, moldam, né, a maneira como são entendidos e defendidos politicamente. Então, o médico, logo na cena anterior, seria exemplo disso, né? Digamos, a manipulação pela mídia
que leva ele a rechaçar qualquer tentativa de revolta dos trabalhadores que estão à beira da morte, né, ou por fome ou por, suicídio. É muito interessante se mencionar isso, né, porque no Brasil, houve também experiências com o teatro jornal que buscavam fazer esse com Augusto Boal, né, que buscavam fazer exatamente isso, né, desvelar a ideologia por trás dessas notícias de jornal, né. Então é pegar um volume de notícias e retrabalhar elas, digamos, mostrando o que elas realmente querem dizer, né. Hoje que pra gente, pra quem estuda letras, por exemplo, conhece a análise do discurso, sabe que entende como que isso acontece no texto, né, o modo como isso linguisticamente se apresenta, parece carne de vaca, né, parece algo já chover no molhado, mas à época era algo muito revolucionário, né. Considerando o peso, né, que a mídia tem, o jornal tinha à época, tido como verdade absoluta, né. Assim como hoje em dia, né, sei lá, as pessoas acreditam no WhatsApp, nessas coisas, né. Mudaram mudou a forma, mas enfim, também a manipulação e a má-fé continua em muitos casos. A alternância entre narração no microfone, sons de explosão e as mulheres correndo e depois em slow motion, né, uma espécie de dança, dá notícia do uso sistemático dos avanços tecnológicos e das experimentações às vanguardas que estavam ao dispor para o grupo naquele momento. O grupo do Ian McCall, que inclusive experimentaram com a dança moderna, né, que na época ganhava, né, mais espaço, ganhava mais fôlego, só pensarmos, né, Isadora Duncan, Martha Graham, digamos o pioneirismo da dança moderna que também vinha nesse início do século XX, né. A diversidade desse emprego vinha à baila, para tornar concreto o propósito de denúncia e de agitação em torno de uma causa única. Então, nesse ponto, dentre outros, talvez esteja um dos avanços da forma do agite-prop, que na simplicidade das suas condições precárias de produção, utilizava de diversos experimentos formais e técnicos com bastante liberdade para peças com uma mensagem muito direta e objetiva. Aqui eu estou pensando principalmente no contexto britânico, se bem como eu disse a tese do Rodrigo Alves Nascimento é que existia sim muita liberdade no período inicial do agite próprio na Rússia também. Esse princípio que se poderia dizer contraditório dá-se a ver no trabalho de McCall, ainda que realizado em condições muito distantes daquelas da Rússia revolucionária, da República da Alemanha da República de Weimar ou dos Estados Unidos do Federal Theatre Project, do presidente Roosevelt, né. Em se tratando do episódio em si, a fala do jornaleiro complementa a ação da pequena cena, ampliando novamente o escopo e ligando o que acontece em episódios específicos internos com o todo das notícias internacionais. Certamente é um elemento de melodrama na representação das esposas que se desesperam diante da morte de seus maridos, enfatizando o aspecto emotivo. Tal escolha, entretanto, está muito próxima das propostas do agite próprio que se aproveita de elementos das formas populares e as coloca em funcionamento para uma maior absorção do texto político da obra. Também pela via da emoção se estabeleceria uma conexão com o público fundamental para trazer esse mesmo público para o lado dos artistas, os quais em muitos casos, né, inclusive do de McCall e seus grupos, eles não se consideravam artistas, né, propriamente artistas profissionais, né. Algo que por si só, né, facilitava, né, essa separação, impedia, né, essa separação entre público e atores, né, facilitavam essa identificação. A iluminação também cumpre um papel de destaque, né, intercalando momentos de luz com momentos de blackout,
enfatizando na simpleza do contraste a diferença entre aqueles que estão mortos e não podem mais fazer nada por si, vítimas das precárias condições de trabalho que lhes foram impostas, e aqueles que estão sobre a luz, capazes de se fazerem ouvidos e lutarem por justiça. No episódio no episódio seguinte do julgamento, tal alternância formaliza dois ambientes: um das mulheres, que esperam e rememoram seus entes queridos, e do tribunal, onde se desvelam os limites da justiça burguesa, com as evasivas dos responsáveis por tal tragédia. Se vocês se lembram, tem alternância, né, entre o os dois no tribunal e as mulheres, os dois no tribunal, as mulheres. Na disposição do espaço se sinaliza essa oposição, com o julgamento numa posição superior e o coro das mulheres no praticável abaixo. Nas precárias condições de representação do grupo, isso poderia se dar através de uma escadaria, por exemplo, onde McCall refere que eles por vezes tomaram como palco. De fato, dentro do marco do teatro de agite próprio, essas convenções do teatro burguês perdem sua função, já que na materialidade da militância artística, muitas vezes não haveria uma plataforma ou um praticável que servisse como espaço de representação. Por conseguinte, parcos objetos seriam utilizados como cenografia e os materiais se mostrariam como tais, né? Não se fingiria que eles não são materiais de cenográficos. Ou seja, não há intenção de emular uma ilusão que não poderia ser sequer tentada. Pelo contrário, em tal impossibilidade apresenta-se a potencialidade de exploração dos próprios limites do teatro. Na continuidade dessas oposições bastante significativas, a diminuição da luz quando do julgamento e seu aumento na intervenção das mulheres coloca em evidência, na minha leitura, né, onde se encontraria esperança, já que no sistema de justiça tradicional claramente há muitas chances de haver impunidade. O fato de haver mulheres e não somente uma mulher, né, reforça uma saída coletiva e uma rede de suporte de luta que deve ser da ordem do coletivo também. As mulheres atuarem como coro, sem nome, repõe essa mesma impressão, enfatizada ainda na contraposição com os nomes daqueles que foram mortos, e que torna o compromisso da forma com a realidade mais agudo, e assentam a peça enquanto acontecimento artístico, mas também como intervenção civil e denúncia das condições que àquela altura, mesmo anos depois, né, do episódio, seguramente não haviam melhorado. Então, em resumo, para a gente fechar um pouco essa aproximação à peça, a esses trechos da peça, chama atenção nessa pequena análise, né, do trecho de Last Edition, o quanto, mesmo distante dos grandes centros das vanguardas, no caso na Inglaterra, né, mais especificamente em Manchester, McCall e seus grupos puderam dialogar com práticas teatrais que floresceram em outros contextos e resultaram em diversas formas dentro do agite próprio, conforme sinaliza a Iná Camargo Costa, né. Na precariedade das circunstâncias em que atuavam, surpreende que tantos expedientes explorados largamente por nomes como Piscator, né, eram em condições menores e mais humildes, empregados em obras que fizeram uma ponte, né, entre formas artísticas populares, as vanguardas e o repertório ah, artístico e literário do McCall e também da Joan Littlewood, né, que coescreveu essa peça. E aí eu vou comentar um pouco sobre o contexto de produção na próxima aula. Ainda que breve, né, tais anos de experimentação, muitas vezes esquecidos na historiografia, seriam significativas seriam significativos para a própria formação do teatro político britânico nas décadas vindouras, e que encontrou no trabalho desses pioneiros, né, o Ian McCall, mas também a Joan Littlewood, inspiração para uma atuação artística e política questionadora da separação entre arte e política, do teatro institucionalizado como veículo ideológico da classe dominante, e do desprezo relegado ao agite próprio como apenas propaganda comunista, sem valor artístico, o que eu espero que eu tenha conseguido, assim, contestar um pouco nessa pequena análise,
E aí, na próxima aula, a gente consegue, finalizar comentando brevemente o contexto de produção de Last Edition e o percurso do Ian McCall, hã, enquanto pioneiro, né, dessa forma artística do agitprop no contexto britânico dos anos 30. Se vocês então tiverem alguma pergunta, algum comentário, quiserem fazer, aproveita uns 5 minutos. Enquanto isso, eu vou só então dizer, que a gente finaliza a aula de hoje, estamos agora na metade do curso. Para a próxima aula, nós então finalizaremos essa discussão sobre o agitprop, que já será o nosso gancho para o Toller, na análise da peça, Hopla, Such is Life, né, na tradução que eu mandei para vocês, que a gente vai discutir então esse lugar entre o agitprop e o expressionismo. E agora focando mais na produção do teatro alemão, vou fazer uma breve recuperação também do expressionismo, algumas características, e a discussão sobre a peça do Toller. É uma peça um pouco mais longa, claro que eu vou escolher alguns recortes, para a gente discutir, focar em talvez uma ou 2 cenas, para que a gente não também se estenda e não consiga dar conta, é sempre a minha preocupação, que a gente consiga fazer a programação a que eu me proponho. Vou então mandar na quinta-feira para vocês, uma mensagem por e-mail com algumas indicações de leitura, alguma coisa que eu vou incluir no Drive. Mandei para vocês, algumas indicações também de filmes. Na próxima aula eu recupero aqui nos slides para vocês, né, coloquei a a indicação de Coulevampe, o filme do Brecht, de 1932, e comentei com vocês que vocês podem procurar no YouTube o filme de Look Back in Anger, mas uma colega, disse que está disponível em alguma plataforma, eu vou repassar para vocês, para que vocês possam assistir, quem tem curiosidade, quem tem interesse. E aí na semana que vem a gente faz a discussão, vou colocar no Drive os textos para vocês, das peças da Mãe Coragem e Seus Filhos, do Brecht, e Sergeant Musgrave's Dance, do John Arden, com a qual a gente vai fechar esse nosso curso. Então, agradeço a vocês, quem esteve ao vivo aqui com a gente, quem assistir depois, então, não deixem de acompanhar as aulas anteriores, para que vocês possam fazer a atividade do fim do curso, que garantirá a o certificado. Eu vou mandar um formulário para vocês por e-mail, já tenho mais ou menos uma ideia de como será, junto com uma pequena avaliação do curso, que vocês possam comentar e dar um feedback sobre o que acharam desse formato de transmissão online, que para mim é um ponto que me interessa saber como vocês pensam sobre isso, mas também outros aspectos, né, a organização, os materiais, as explanações, a dinâmica das aulas, é sempre bom receber, críticas, elogios também, mas, críticas que a gente possa que eu possa avaliar para melhorar para outras oportunidades, para outros cursos. E aí essa vai ser a nossa forma de avaliação que garantirá a presença esse curso. Futuramente ele vai estar disponível no canal da FEFELESH, já não mais com o certificado, mas também para que esse conhecimento, esse compartilhamento de pesquisa chegue a um público ainda maior interessado nessas formas de teatro e no teatro britânico, no teatro alemão como um todo. Então, agradeço a vocês, nos vemos então na próxima aula, na discussão, da obra do Ernst Toller, e é isso, uma boa noite para todo mundo, um bom descanso,
e até a próxima aula. Tchau, tchau.